do nosso intervalo, no nosso segundo e último bloco aqui no Papo Certo, falando sobre saúde. A gente está no momento de pandemia, de atenção, de prevenção, de cuidados extremos, e não é diferente com a gente aqui em Conceição de Macabu. Estivemos no primeiro bloco com a Bruna Araújo, que nos explicou, nos detalhou, trouxe inclusive notícias boas pra gente, mas não pensemos nós que é hora de relaxar, que é hora de se descuidar, de ficar à vontade, como a gente infelizmente tem visto por aí, não só aqui, mas em outros lugares, pessoas se descuidando um pouco, achando que está tudo bem, que está tudo certo, o não está chegando, a vacina também, calma, devagar que as coisas vão acontecer. Então, nada melhor do que tirar dúvidas e levar para você, telespectador, a melhor informação e informações precisas. E nesse segundo e último bloco aqui no Papo Certo, eu estou com a Mariana Ecart, que vai explicar para a gente, passando dados, explicar como está o andamento de agora, fazendo esse resumo, porque já são 6 meses. Nossa, como passou rápido. E de lá para cá a gente fazer esse balanço é interessante para você também entender e também poder fazer a tua prevenção individual, familiar. Eu acho que é muito bem-vindo essa informação, acho que vai ser para você muito relevante. Mariana, antes de mais nada, obrigado por essa entrevista, obrigado por estar aqui com a gente no Papo Certo. E que você fizesse um balanço para a gente desse início até agora e como as coisas estão acontecendo gradativamente. Uma coisa que eu posso dizer e já antecipar aqui, que estão sendo e ficando cada vez mais positivos, mas não é tempo de se acomodar agora. Fica à vontade, por favor. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade, né? Acho que é sempre muito bom a gente estar mantendo a população atualizada, informada, né? Ciente dos passos que a gente está dando, ciente das nossas atividades. E eu queria aproveitar a oportunidade hoje para conversar um pouquinho, porque assim, as pessoas já estão vendo, né? A gente está todo dia lança o boletim, todo mundo já sabe quantos casos confirmados, descartados, enfim, acho que são dados que todo mundo já está acompanhando. E já tem um mês, uns 2 meses mais ou menos, que a gente começou a publicar a classificação de risco, que são aqueles balãozinhos com aquelas cores, e toda semana a gente atualiza aquilo de acordo com os dados, né, da semana anterior. Então eu queria estar aproveitando a oportunidade, né, para estar explicando. Essa classificação de risco foi uma proposta do Ministério da Saúde para a gente estar tendo noção de como que está a situação, né? Não adianta a gente chegar aqui e falar que hoje eu tenho 480, 680 casos confirmados e só, né? Existem muitas outras, né? Exatamente. Mas e aí, né? O que isso significa? É só isso? Então a gente aderiu, né, a essa classificação de risco e toda semana, toda segunda-feira é emitido esse boletim da classificação de risco com as cores, né, de acordo com a nossa situação. Essa última semana, a gente fechou no amarelo, que é um risco médio. Tivemos aí por um bom tempo, né, no laranja, no vermelho. E esse valor ele oscila porque ele é calculado de acordo com a quantidade de casos positivos, de acordo com a taxa de ocupação do leito de UTI, de leito de clínica médica, né, de variação no número de óbitos. Então, todos esses números, que cada semana é um número diferente, então por isso que uma semana a gente está no amarelo, outra semana a gente está no vermelho. Por isso que essa variável, né, que a gente chama de variável móvel, né? Isso. É pra gente entender como que tá a situação, né? Essa semana a gente ficou no amarelo, mas a gente está também com outro problema, que é a questão dos exames, né? A gente está enviando, como que a gente está fazendo agora? A princípio eram só exames para o LACEN, que era a coleta do SUAB. Com a chegada do teste rápido, a gente começou a fazer o teste rápido e só encaminhava para o LACEN dos pacientes graves, dos pacientes internados. E agora foi disponibilizado para os municípios, abriu-se, né, o exame do RT-PCR, que é a coleta do SUAB, para toda a população. Então a escolha desse exame vai depender da data do início de sintoma da pessoa, né, do paciente, ou quando ele é contato. Muitas pessoas questionam, que chegam, querem fazer já logo de imediato, mas nem sempre isso é possível, né? O SUAB ele é feito
do terceiro dia, às vezes até pode ser feito no primeiro, do terceiro, até o 7º dia de início de sintomas. Que, aliás, só pode fazer o teste que realmente tem algum tipo de sintoma, né? Porque senão... A gente acaba fazendo nos assintomáticos quando ele é contato. Contato. Né? Quando ele não tem sintoma, mas ele é contato de um caso positivo, desde o início a gente está fazendo isso. Né? Por isso que os nossos números sempre estiveram altos. Até porque eu acho que são os assintomáticos, né, sem querer, claro, na culpa dele, ele oferece até mais risco. Mais riscos, porque você não está sentindo nada e você acha que está tudo bem. Exatamente. Então... desde o início a gente usou essa metodologia, né? A partir do momento que uma pessoa positiva, a gente chama todos os contatos e testa esses contatos. Claro, o contato que a pessoa passar pra gente, né? Às vezes chega alguém aqui reclamando que não foi chamado, mas infelizmente essa pessoa não passou, que teve contato com ela. Então a gente testa e dali a gente vai chegando, né? Vai fazendo toda aquela cadeia de transmissão e chegando nos casos positivos. E o teste rápido, ele é rápido no resultado, né? Que com 10 minutos ele sai o resultado. Mas ele precisa, porque ele detecta os anticorpos no organismo da pessoa. Então você precisa estar com mais de 10 dias para o seu organismo estar produzindo anticorpos para que ele esteja detectável no exame. Então se eu começar a passar mal hoje, né, e quiser fazer o teste amanhã, ou se eu tive contato com alguém ontem e quiser fazer o teste hoje, ele vai dar negativo. Infelizmente, o organismo ainda não produziu os anticorpos suficientes para que acuse no exame. Então, por isso que a gente pede às pessoas, né, não é má vontade, só que a gente precisa esperar isso. Porque quando você faz um exame, você quer ter o resultado certo. Lógico, né? Então... que espere esse prazo de 10 dias, 11 dias, quanto mais tempo, mais fidedigno é esse resultado. E eu acho que parte muito também de uma legalidade, de uma questão da pessoa estar já preocupada, nervosa, e ela acha que com o resultado rápido, ela tenta aquele resultado super rápido, ela vai resolver de uma vez por todas, ela vai ter maiores chances e menos riscos de ter alguma pior, então ela fica preocupada nesse sentido, né? Imagino, né? Mas o ideal é que se faça, né? Mantenha o isolamento, se você teve contato, se você está apresentando, principalmente se você está apresentando sintoma, você cumpre os 14 dias em casa, no isolamento, e chegando o prazo dos 10 dias que você vá para poder testar. Ou, né, porque a gente está mais utilizando no momento, que é a questão do SUAB. Né? A partir do terceiro dia a gente já vem e faz o paciente procura o centro de referência e já é coletado SUAB. Só que esse material, ele vai para o LACEN, que é um laboratório público no Rio de Janeiro. E a gente até então estava tendo esses resultados com 3, 4, com 5 dias eles chegavam. Não sei se foi por conta do feriado, se teve se a procura aumentou, e a gente está com uma demora um pouco aí nesses resultados. Mas acredito que brevemente irá normalizar e que todo mundo vai ter, né, de fato, o seu diagnóstico. E dentro dessa variável, dessa variável que já é de rotina mesmo, você pode avaliar ao longo desses 6 meses, que ficou mais tempo em que fase? Amarela, laranja... Laranja e vermelha. Laranja e vermelha? Laranja e vermelha. Ou seja, tivemos períodos mais preocupantes, né? Sim. Até mesmo por conta de um pouco da desinformação e também de algum tipo de flexibilização que a pessoa aderiu e não entendeu como proceder, né? Pois é. Isso também mexe muito nessa variável, né? Infelizmente as pessoas ainda precisam se conscientizar que a pandemia não acabou. Não. Né? Até eu vi um comentário numa rede social sobre o nosso número estar, né, a nossa classificação de risco estar amarelo. Mas a pandemia não acabou. Né? Os casos ainda vão surgir, muita gente ainda vai positivar. Então é aquela orientação de sempre, que a gente está sempre, né, ouvindo, que é evitar aglomeração, evitar festinhas. Né? A gente sabe que está calor, que é muito bom banho de cachoeira. Praia, piscina, mas que se evite, porque enquanto não sair a vacina, né, enquanto o risco é iminente, o risco ainda é grande, né, esse número ele oscila demais, né, essa semana a gente está no amarelo, agora semana que vem a gente não sabe,
Vai depender da quantidade de pessoas que vão positivar essa semana, da quantidade de óbitos, né, confirmados que a gente vai ter da doença, da taxa de ocupação de leito. Porque muita gente acha também, né, Mariana? Eu tenho boa imunidade, certo? Então, se eu pegar, vou ter lá sintomas leves. Só que a gente não sabe como está o nosso histórico de saúde. A gente até sabe, e geralmente esses que sabem, esses se cuidam, né? Aqueles, por exemplo, a gente tivemos casos aí de artistas, de pessoas por terem os jovens, eu sou jovem, tranquilo, não vou ter esse problema. Só que ele esquece que dentro de casa ele tem tudo, que ele tem pai, que ele tem a mãe. Então, é um trabalho muito coletivo, e de muito entendimento. Você tem que ter muita serenidade. E não é por achar, temos hoje, porque Macabu hoje, a gente tem um percentual de habitantes, né, até elevado, se for relacionarmos a 10, 20 anos atrás. Então a preocupação é outra. E nesse momento, então, muito mais, né? Então por isso que a gente está fazendo esse balanço. E diante desse balanço, desses 6 meses para cá, qual foi o momento mais crítico que vocês encontraram para poder estar não só cuidando desse paciente, mas também para estar fazendo um trabalho preventivo? Teve algum momento? Eu acho que o momento mais crítico foi o início. Início? Né? Quando a gente não sabia o que vinha pela frente. Né? A gente trabalhava no escuro, sem saber o que você vai comprar de material, né? O que você vai fazer de reforma, quantos leitos, como era essa doença, porque ela... Né, você falou com relação à imunidade, mas isso não é garantia de nada. A gente está vendo pessoas novas morrendo, né, pessoas novas sem nenhuma comorbidade, sem nenhum problema de saúde, morrendo. Então, e vendo idosos, né, se recuperando. Então isso daí não é garantia. Ainda se sabe muito pouco sobre a doença. Eu acho que o momento mais crítico foi quando, né, a gente estava nesse início, sem saber o que vinha pela frente, né? Tentando mostrar para as pessoas que era uma doença séria, que ia chegar em Conceição de Macabu, e as pessoas não estavam acreditando, falava assim, fechar comércio, e as pessoas achavam um absurdo. Então esse foi um momento muito difícil. Até muitos questionam, mas por que ao invés de fechar comércio, não se fez então a barreira sanitária? Mas como fazer barreira sanitária, manter o comércio aberto, se esse comércio aberto precisa receber os seus fornecedores? Então, barreira sanitária. Entendeu? Fica muito... No início, quando a gente estava iniciando os nossos, né, a nossa forma de trabalho, eu era muito a favor da barreira. Só que a gente vai vendo, né, experiências de outros municípios, e a barreira não tem tanta serventia assim, porque você não vai conseguir impedir que os seus moradores se desloquem para trabalhar em outro município, né? Você não consegue. Você vai manter todo mundo em casa, né? E você também não vai conseguir impedir, monitorar, E você não vai conseguir impedir, proibir a entrada dos seus funcionários que são de outros municípios aqui em Macabu. Então não teria tanta... Seria um gasto que poderia estar se investindo em outra coisa. Uma vez que a demanda é grande, diga-se de passagem, né, Mariana? Que o que tem de gente que vai e que vem de uma cidade para outra... Muito, nossa, muito. Algo assim, surreal. O perfil de Conceição de Macabu hoje é esse. É isso, né? é isso. Os moradores Não é de daqui, hoje, a maioria, trabalham em outros municípios, já com casos confirmados. E os nossos profissionais, a maioria é de fora. Então, não faria tanto sentido assim, né? A barreira sanitária. Seria um gasto que poderia estar sendo utilizado para outras coisas, né, muito mais importantes, que seria a compra de medicação, de material, de equipamento de proteção para os profissionais, né, a compra do teste rápido, que foi feita uma compra grande. A gente está disponibilizando desde o início, a gente sempre teve, né, o teste rápido para estar sendo feito, para estar sendo testado. Nós já testamos mais de 3 mil, já utilizamos mais de 3 mil testes. Então você vê que é uma... que foi o que aconteceu, que até falávamos com a Bruna no primeiro bloco, ela falou, o bacana é que ao invés de fazer, né, de fazer essa barreira sanitária, de intervir, a gente se preparou, vamos se preparar para o que deve exatamente. Então o que acontece? Esse ponto acabou sendo positivo porque você não sabia o que vinha.
Mas você Mas está se preparou pro preparado, pior. se preparando para o pior. Exatamente. Nossa, A todo você momento. não sabe o que vai acontecer, mas vamos nos preparar. Então, esse fato positivo. Todas as vezes que eu vi o boletim diário, tantos sendo monitorados, tantos confirmados, desses confirmados, isso era muito legal de ouvir e está sendo. X já está recuperado, então era sempre uma porcentagem menor ainda que estava em recuperação ou em monitoramento. Então isso foi bacana, porque devido a essa preparação que a gestão da saúde fez para poder estar se adequando a esse sistema, né? A expectativa que foi, né? Exatamente. E a todo momento, assim, a gente teve, eu posso falar como servidora, Sim. né? A gente teve todo o apoio da gestão, tudo que abraçaram mesmo as nossas ideias, confiaram na nossa. Quando a gente chegou falando que o negócio era muito sério, Foi. né? Lá que não atrás, tinha na lá primeira atrás, reunião, pois lembro. que não tinha nenhum caso ainda, começou a aparecer suspeitos na região e que a gente já entrou inaugurando centro de referência, inaugurando CTI, e a gente ainda não tinha nenhum caso. Então, assim, isso foi muito positivo, falando como servidora, né? Essa confiança que eles tiveram na gente, né? De estar abraçando a situação, de estar acreditando e confiando na gente. Porque a gente já sabia, né, Mariana, de acordo com o que já estava acontecendo no Brasil, até mesmo antes do carnaval, que ainda teve o fato, já estava rolando, e no Brasil já existia, então eu falei, poxa, não dá para poder ficar esperando o que vai ser aqui. Exatamente. Quando vir. Vamos esperar, de repente se aparecer 5, 10 casos, aí a gente toma a primeira iniciativa. Tarde demais, então tem que ser agora, não tem caso não? Que bom, então vamos nos preparar para isso. Exatamente. E foi o que a gestão fez. Então, por exemplo, a gente fazendo um balanço hoje, você falou, né, já passou dados para a gente, isso já tem um balanço desses monitoramentos, das pessoas recuperadas, e claro, não tem como fugir disso, falar também dos que a gente não conseguiu de repente salvar. Então, eu até perguntei para a Bruna, falei, dentro de uma porcentagem, entendi, ela falou, foi uma porcentagem pequena, média? Ela falou, Johnny, pequena. Porque você sempre, dentro de uma pandemia tão grave quanto essa, querendo ou não, você sempre espera o pior, né? Você espera que, poxa, cara, vai chegar uma hora que você não vai conseguir controlar e que as coisas vão perder um pouco desse controle, como foi nos grandes estados, e aqui, talvez não seja diferente. Mas que bom que dentro de uma porcentagem, a gente não está falando nem de a dor existiu, existe, mas a gente está falando dentro de números mesmo, friamente, tratando de números. E porcentagem, ela falou que uma porcentagem até dentro de uma expectativa boa, pequena. Sim, você a gente isso, teve, né? São muitos números, muitas informações, eu posso até me equivocar nisso, mas que eu me lembre, a gente não passou de 60% de taxa de ocupação de leito, né? Que é muito importante em nenhum momento. A todo momento a gente teve vaga para atender os nossos munícipes, né? Não foi necessário fazer transferência para outros municípios, inserir paciente em sistema para aguardar a vaga de CTI. A todo momento eles tiveram atendimento. Alguns pacientes que nem eram Covid, né? Mas que dependia de um atendimento especializado, eles tiveram também. Então isso também foi muito bom. Sim. Né? E a gente está sempre mantendo esse equilíbrio, né? Da taxa, a quantidade de leitos de acordo com a quantidade de doentes, e a gente está conseguindo caminhar. Tem semana que a gente fica assustado, chegou a 60%, a gente já se assusta. Sim. Né? Ao último boletim a gente está com 20% da taxa de ocupação. O penúltimo a gente estava com 60%. Então isso, né, mostra que a gente está conseguindo levar aí de uma melhor forma, né? Para que a gente não passe aperto, para que a gente não perca um paciente por falta de vaga. Sim. Né? Que aliás não houve, inclusive nós como veículo de comunicação, não houve nenhuma reclamação, seja através do rádio ou da TV ou das redes sociais. Aquele paciente X ele não foi assistido. Mas pelo contrário, não houve. Porque não aconteceu. Todos que chegaram foram assistidos, e com os testes rápidos, então, se tornou ainda mais facilitado o trabalho para vocês, né? Então, agora, dizem que o difícil é manter, né?
Então, se é difícil, então vamos seguir nessa pegada forte que é para poder não deixar a peteca cair, né? Agora é manter a forma como está e procurar melhorando, né? Se adequando às mudanças. Acho que é uma hora da gente fazer uma reflexão e ver isso aqui tá bom, então se tá bom a gente pode deixar do jeito que tá, né? O time que tá ganhando não se perde, o que não se mexe. O que tá ruim... também não perde, tá certo? Não perde. Ganhando não perde. O que tá ruim pra gente procurar, né? Melhorar. Sim, sempre. Até porque somos seres humanos, né? Nunca nenhuma geração lidou com uma pandemia, né? Lidou com uma coisa, com um vírus que você não conhece, que você precisa estar todo tempo aprendendo. Cada dia surge uma coisa diferente, uma medicação diferente. Faz essa, faz aquela, não faz porque não dá certo. Então, é muito difícil, muito complicado. Aliás, eu digo que agora acho que vai haver uma missão, e já aconteceu ontem, a gente analisando, por exemplo, numa convenção, aquela aglomeração de pessoas, e aqueles que deveriam dar exemplo, não deram. E mesmo com todo o apelo dos agentes, tal, ali presentes, não houve. Então, é uma preocupação a mais, porque estamos num período de danças, em que a aglomeração pode vir a acontecer, então a atenção tem que ser ainda redobrada, né, Maria? Exatamente, porque a pandemia ainda não acabou. Não, isso. Né? Ela deu uma diminuída sim, a gente está vendo isso pelos números, está vendo isso pela quantidade de atendimentos, pela quantidade de casos positivos, mas ainda tem casos positivos, ainda tem casos ativos no município que estão transmitindo doença. Agora a gente falando dessa porcentagem, a gente falou aqui dessa porcentagem, traduzindo mais para a linguagem do telespectador entender, quantos leitos temos hoje, quantos estão ocupados e quantos estão internados seguindo esse protocolo de monitoramento. Você tem esses dados? Casos internados, nós temos hoje 2 pacientes internados no CTI, e 1 ou 2, se eu não me engano, internados na clínica médica do Covid. Nós temos, dessa semana ainda não calculei a quantidade de casos, né, recuperados. Até porque ela também ainda não acabou, né? Eu tenho que me basear da semana, a gente sempre fica uma semana atrasada, né? A gente não se baseia na semana atual, a gente faz todo o nosso cálculo baseado na semana anterior. Né? Então, na semana passada foi no dia 6. Né? Exatamente. Mas nós temos essa quantidade, né, de pacientes internados. Nós tivemos na semana passada 77 atendimentos no centro de referência. E desses 77 foram 24 casos confirmados. Então, 24 confirmados. Na semana passada, eu fiz o cálculo, a gente estava com 34 ou 37, se eu não me engano, casos ativos no município. Hoje eu ainda vou sentar para calcular isso, para ver quantas pessoas já cumpriram esse período, né, dos 14 dias, para ver quantos recuperados nós já temos, diminuindo aí nesses casos ativos. E aumentando, porque também já positivou algumas pessoas também essa semana. Então é um número que ele é muito flutuante. Por isso que a gente coloca um dia para divulgar. E por isso que às vezes confunde um pouco as pessoas, né? Elas ficam um pouco perdidas. Mas era isso? Mas como assim? Confunde, né? porque isso preocupa, né? Porque ele acha Exatamente. que... Nossa, mas isso é importante, novo, né? A gente vê que as pessoas elas estão preocupadas com isso, né? Elas estão atentas, que elas estão se interessando pelo nosso trabalho. Porque é um trabalho é um trabalho árduo. Nossa, né? Demais. Então a gente fica feliz de saber que as pessoas estão acompanhando isso, estão monitorando. Eu não sei se na verdade esse processo de conscientização demorou ou não. O que eu percebo que agora, porque olha, a gente passa, é como o policial, ele vê algo acontecer, mesmo estando na fazenda, ele tende a ter a sua reação. Como jornalista, a gente não consegue olhar as coisas só para olhar. A gente observa. Então, passando, por exemplo, fazendo uma análise, passando pelas ruas, por exemplo, passando na frente da fila do banco, eu observo que as pessoas estão conseguindo manter aquele processo de distanciamento. Um ou outro às vezes abusa, mas melhor hoje. Antes, talvez por conta de achar que acho que não vai acontecer isso, e as pessoas abusaram um pouco. Hoje elas, por perceberem que teve esse agravamento, mas também teve essa melhora,
tanto o fator negativo que assusta e o positivo que incentiva. Né? Ele, nossa, se tá legal, não vai ser eu que vou fazer diferente e tentar atrapalhar nesse sentido. Então, eles têm colaborado nesse sentido e tomara que continue assim. Então, podemos dizer hoje que a gente está na fase laranja. Amarela. 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 Nossa, melhor. Bom, porque existe, porque uma fase laranja, fase amarela, ela tem uma aproximação bem, sim, né? Da laranja para vermelha. Pra vermelha. Graças a Deus nunca tivemos na fase roxa, que é a última, é a fase crítica. Graças a Deus. Espero que não estaremos. A tendência, se Deus quiser, é cada vez diminuindo. E infelizmente ao longo desse tempo tivemos quantos óbitos? Foram 13 óbitos. 13 óbitos, né? 13 óbitos, infelizmente. Infelizmente, e leva pro Covid, porque não adianta a gente. Porque teve muitos casos que por não ter aquele processo de monitoramento acabava também caindo na conta do Covid. Aqui não, foram 13 certificados, confirmados via laboratório por conta rápido do Covid. Sim. Até também e casos diferenciados, uns porque ou de alguma forma ou de outra também já tinha algum outro problema que também veio agravar e que aí as situações acabam, né, sendo mais preocupante. E enfim, nesse embasamento, para a gente finalizar, fechando aqui o nosso papo certo de hoje, a gente pode deixar pedir de dica para que as pessoas continuem seguindo, para que a gente continue não só nessa fase laranja, mas continue para a fase seguinte, a fase mais positiva. Pois é, a única orientação que a gente tem é ficar em casa, né? Não tem, até que você tenha uma vacina, né? O único pedido, a única orientação é que as pessoas tenham consciência, né? Que evitem as aglomerações e que fiquem em casa. Você falando disso agora, eu lembrei, desculpa cortar aqui, que lembrei que, por exemplo, a vacina de Oxford está sendo, no mais positivo dos mais otimistas, sendo já assim, programada para janeiro, né? Não é nenhuma certeza, possibilidades. E aí já tem gente falando, nossa, não, para aí, estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, até lá eu consigo segurar a onda para tomar vacina, então eu vou dar. Gente, é o que a Mariana está falando, não dá para relaxar agora. Não. Se você conseguir segurar 6 meses, segurar umas 3 ou umas 4 meses, numa boa, de repente deixa de visitar um parente mais longe. Fala, hoje nós temos aí a possibilidade das redes sociais, você fala por vídeo, você fica aí horas e horas falando que de repente não conseguiria falar pessoalmente. Então faça isso, é mais seguro, até que as coisas de fato fiquem tranquilas. Cuidado com os almoços em família, as festinhas em família, né? Todo mundo tem um idoso em casa. E essa coisa de, vamos pro meio do mato, vamos lá para o sítio, também não quer dizer nada, porque quem tá lá veio da onde? Da cidade. Então ele pode levar para lá, não é? Você não vai lá, por favor, atrapalhar o seu Zé que tá lá no cantinho dele quietinho. Exatamente. E levar para. Então, essa é a dica, né, Mariana? Essa é a dica, e que continuemos dessa fase para melhor. Só você falar que não estivemos em nenhum momento. Na fase vermelha estivemos, né? Estivemos por várias vezes. Mas por várias vezes. Laranja e vermelha foram várias vezes. Várias vezes, né? É uma variável mesmo. Então, mas como você bem porque disse, depende da quantidade de casos positivos, depende da quantidade de pacientes internados, né? Na nossa taxa de ocupação do leito, quantidade de óbito, tudo calculado, são indicadores, né, que foram propostos pelo Ministério da Saúde, a gente não tirou nada da nossa cabeça, né, veio uma nota técnica com relação a isso, e são calculados em cima disso, que são gerados pontos que, ao serem somados, nos dão em qual bandeira que a gente está, né, se é na verde, se é na vermelha, se é na amarela, se é na laranja, na vermelha ou na roxa. E a gente utiliza exatamente os números que nós temos dentro da semana, né, de positivos, de quantidade de atendimento, de taxa de positividade, enfim, todos esses indicadores para chegar nesse número, nesse cálculo. Bacana. Só para ressaltar mais uma vez, então, quantos monitorados e sendo acompanhados? Olha, esse número aí eu já me perdi, acho que tinham 300 e pouco ontem monitorados, né? Hoje todo mundo é monitorado. Toda síndrome inclusive gripal, nós estamos aqui, estamos toda síndrome gripal,
ela entra, se enquadra nos monitorados. Nós temos, da semana passada, nós tínhamos 37 casos ativos, que são as pessoas transmitindo. Ah, transmitindo. Isso. Que já mudou. De semana passada para essa semana, esse valor já mudou. Ele muda? Todos os dias ele muda. Nossa, é muito, né? é muito. Porque são muitas pessoas, a gente tem que contar aí 14 dias da data do início dos sintomas. Aí, ao completar 14 dias, diminui. Então, não é todo mundo que começa a passar mal no mesmo dia. Não. Né? Então, todo dia esse número diminui às vezes não diminui nenhum, porque não chegou o resultado do exame. Então, você também não tem ainda, né, um resultado de exame. Então, isso oscila muito. A gente não manda no organismo das pessoas, Não. Cada um reage de um jeito. Fato é, né, Mariana, que a gente tá, né, nessa fase amarela e que a gente tenha mais ainda de que ter esse compromisso, essa conscientização de que Exatamente. não devemos baixar agora, não devemos, não podemos, longe disso. E que não é à toa que a gente está aqui trazendo para você essas informações tão precisas, porque eu acho que é bem-vinda você, telespectador, ao assistir esse programa, vai estar aí se conscientizando. Teve que sair de casa. Tem gente que vai sair rapidinho, beleza, usou tua máscara, saiu de casa, coloca a máscara. De máscara. Tenta ir no momento em que tem menos aglomeração, né? A gente sabe que essas aglomerações, por exemplo, é só se basear, é simples. Por quanto tempo tem mais aglomeração no lugar como o mercado, por exemplo? Final de semana. É quando tem muita gente tá de folga e que busca ir naquele. Então você já faz você o caminho inverso. Eu acho que assim você vai estar ajudando a você, a tua família, a tua sociedade. Poxa, eu tô aqui até passando essa dica, né? Desculpa até, mas você. Nada, mas assim, eu acho que é isso. Você vai estar fazendo com atos simples, você vai estar se protegendo e protegendo o outro também. E essa coisa de eu vejo muita gente, eu coloco a máscara e em algum momento eu abaixo. Nossa, se o seu nariz está aparecendo, você não está se protegendo. Não está. A proteção, estou usando até uma 3D aqui é 3D, então é uma proteção bem, né? E eu acho assim, que não dá para abaixar a guarda agora. E que se realmente a vacina for para janeiro, seja a de Oxford ou outra que também estão bem avançadas, que bom, que sejam bem-vindas, mas que sejam bem-vindas também a tua consciência, a tua atenção. Exatamente. Com relação a isso. E protegendo-se, você vai estar protegendo o outro, e lembrar que a máscara salva, né, Mariana? Com certeza. Lavagem das mãos, Opa, né, que também. É muito importante. Já está batido esse assunto, mas Sim. ele é importantíssimo falar, né? Porque o vírus, ele precisa... A mão é um meio de transporte para que você leve o vírus para dentro do seu organismo. Então, a lavagem das mãos é imprescindível também não só nesse momento, né? Sempre, mas em especial nesse momento que a gente está vivendo. Para fechar, já te agradecendo, sonho de consumo para todos nós, claro, que é a vacina, mas antes dela, quem sabe a gente consegue chegar lá na fase verde. Tomara, se Deus quiser. Tomara, né, Mariana? Tomara, gente. É nossa esperança. Mas só depende de nós mesmos. Verdade. Viu? Mariana, muito obrigado por essa entrevista. E assim, a gente vai estar se falando outras vezes, até mesmo porque essa variável é móvel mesmo o tempo todo, muda o tempo todo, ora um pouco para melhor, fica numa fase mais preocupante, menos preocupante, mais tranquila. É assim, é desse jeito, não é desse jeito no Brasil. E de acordo com as flexibilizações que estão acontecendo, também tende, né, a ter essas mudanças. E então os profissionais de saúde estão cada vez mais atentos. Então que nós também, como cidadãos, fiquemos cada vez mais atentos e nos cuidemos mais. Eu quero te agradecer, viu? Eu que agradeço. Obrigado. A gente vai se falar, mas para trazer notícias melhores ainda, viu? Com certeza. E precisando, eu estou à disposição. Opa, sempre. A Mariana já é praticamente sócia do nosso programa aqui, com essas informações. E ela lá no início, e a gente conversou, e ela já falava, com, já sabe, com propriedade. Com propriedade, porque, e ela disse bem hoje também, ela falou, nós ainda não conhecemos, porque ele é novo mesmo, porque ele vem seguindo, né? Ele vem seguindo tudo, ele pega um pouquinho daquele, do outro, e vai se formando, né? E vai ficando cada vez mais forte dentro do nosso organismo, que não consegue muitas das vezes combatê-lo tão somente, né? Exatamente. A não ser se for com medicamento ou principalmente com a vacina, que é o caso que ainda não temos. Então a preocupação foi muito pertinente naquele momento e o cuidado agora também está sendo. Mariana,
Até a próxima e muito obrigado por ceder um pouquinho desse tempinho para explicar para o nosso telespectador todas as informações relevantes que foram, que são e que serão sempre, viu? Muito obrigado. Por nada. Eu que agradeço a oportunidade. Bah, obrigado. E eu agradeço a você por ter ficado com a gente até agora aí, ó, na TV Interior. Também você nos acompanha na 3.1, do canal da TV a Cabo e mais no YouTube, no Facebook. Você acompanha a hora e o momento que quiser. Se você não viu, não acompanhou na íntegra, não tem problema não. Daqui a pouquinho também vai estar disponibilizado para você, também nas nossas redes sociais. E você nos acompanha todo o tempo todo. Ficamos por aqui. Até a próxima com o nosso Papo Certo. Sua segunda casa é aqui. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.